Olá pessoal, bom domingo para todos, bem-vindos ao canal Astrologia Rosa Cruz, em nome dos centros de Porto Ferreira e São Pedro. Estamos caminhando então para a nossa reunião de número 48 e o tema da aula de hoje, que será compartilhado com as nossas irmãs de São Pedro e Porto Ferreira, é o elemento fogo. Nós já iniciamos com Áries. Agora falaremos de Leão e depois Sagitário. O fogo, de maneira resumida, ele pode ser dividido em 3 estágios. O ligado ao ser, a necessidade de se afirmar como entidade separada e única, ligado ao signo de Áries. O desejo de criar, tal como nós fomos criados. Portanto, aquilo que é divino, o pedaço de Deus que habita em nós, ligado a Leão. E o terceiro estágio é crer. Crer em que sentido? Em ter um objetivo, uma direção, apontar um vetor, traçar um caminho, de preferência ascensional, ou seja, em direção aos céus. Então, o elemento fogo é a reunião do ser, do criar e do crer. E desses temas, esses temas serão desenrolados nas próximas reuniões. O que dizia nosso querido Nietzsche, um dos principais filósofos do Ocidente? Que a mais fantástica das experiências é a inesgotável invenção e reinvenção de si mesmo. Então, do momento que nós encarnamos até o momento da passagem, da nossa Páscoa pessoal, nós temos infinitas oportunidades de recriarmos aquilo que somos, aquilo que nós herdamos, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista da alma. A nossa alma ela já vem carregada com uma série de informações, lembranças, ensinamentos que ficaram gravados nas nossas vidas pretéritas. Nós podemos pegar todo esse combustível, todo esse arsenal e fazer algo maior, uma expansão de nós mesmos. E o elemento fogo é importantíssimo e indispensável para desempenhar esse papel expansivo do si mesmo e além daquilo que você é. Então, Leão é o 5º signo do zodíaco. De Áries a Leão, 5 signos. É o 2º signo de fogo, é o fogo fixo. Sagitário, lá em cima, é o fogo mutável. A síntese de Leão é o fogo do amor e da consciência, que são 2 agentes motivadores do projeto encarnatório. Por que nós encarnamos essencialmente? Para expandir a consciência e para ampliar a nossa capacidade de amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Esse é o segredo. É tão importante amar a si mesmo como, com a mesma potência, amar o próximo. Esse é o grande trabalho para um verdadeiro cristão. Então é a combinação, o leão, do coração ardente com a consciência translúcida. Uma plena consciência de si e da sua função espiritual no universo. Então, Leão, ele é naturalmente radiante, porque ele é solar, então ele emana. Ele exalta, ele lança a sua própria energia, o seu próprio ser, nos ambientes que ele habita. De certa forma, Leão inunda o ambiente com aquilo que ele é. Ele é contagiante, ele chama atenção,
ele desponta na realidade, com uma imponência semelhante ao nascer do sol, que também desperta a nossa atenção, tamanha beleza. Então, tem que sempre lembrar disso. Leão é uma síntese solar, é uma síntese da luz. O regozijo de ser o esplendor da criação. Leão é o signo que mais sente a criação em si mesmo e, portanto, o desejo também de criar. É um desejo irrefreável. Toda pessoa que tem leão forte no mapa e não cria, tem uma grande tendência a se frustrar durante a sua encarnação. Quase que morrer de tristeza. Apolo. Apolo tem uma analogia direta com o Sol. Ele anda numa carruagem de fogo e atravessa os céus. E é portador de um instrumento musical, a famosa lira, a lira de Apolo. O que significa essa lira? Significa que o Sol, que é o centro do sistema solar, quando ele entoa música na sua lira, quando ele tange as cordas da lira, ele faz os planetas vibrarem. Cada corda é um planeta. Por isso que os planetas giram em torno do Sol. Ele comanda o ritmo da música das esferas. Ele é o regente do sistema solar. É pura beleza, é pura irradiação. Então Apolo desfila nos céus exibindo poder e beleza, irradiando luz e vida. É a superioridade, a elegância, a exuberância e o glamour. Eu gostaria de chamar uma irmã que sempre participa dos nossos encontros, a doutora Cristiana Alonso. Ela tem bastante experiência com o signo de Leão. Lembra de ligar, tá? Fala um pouquinho, Cris, na sua convivência com o signo de Leão, seja na família, seja no matrimônio, seja nos filhos. Como é que você vê essa força do leão de se impor sobre a realidade e sobre os outros? Você acha que, às vezes, essa energia tão poderosa chega a ser opressiva? Fala um pouquinho disso. Existe uma autoridade na presença deles. Eles querem se impor de qualquer maneira. E, às vezes, não é uma coisa escarrada, é meio sutil a coisa, mas você vê que a hora que você tenta pôr uma ordem para um filho, por exemplo, é muito difícil, muito difícil. Existe essa realeza de querer reinar, né? E pode acabar levando a uma tirania. O ascendente leão, a lua em leão, apesar de ter todo esse glamour, essa irradiância que a gente acabou de escutar aqui, tem que ter muito jeito para lidar, porque há uma presença impositiva e até tirânica. Vamos fazer uma brincadeira. Lembra para nós o começo do Pai Nosso. Como que começa o Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Você não acha que o leão, a pessoa que tem leão forte, tem um pouco disso de endeusamento? Não é que seja culpa dele, ele porta essa divindade interior muito forte. Sim. Então, de certa forma, o ego do leão, ele foi concebido para que a vontade dele seja feita. Como é que uma pessoa que tem leão forte vai aceitar obedecer o outro? Você vê que paradoxo? Ao mesmo tempo que ele precisaria irradiar e fazer exclusivamente a vontade do pai,
ele acaba sendo autocrático, porque a vontade dele tem que se impor de qualquer maneira. Então, o leão ele precisa aprender exatamente isso, que o poder não é dele. Ele é simplesmente um canal para a expressão de um poder divino, e é por isso que ele brilha tanto. A hora que ele aprende isso, a vida dele começa a, entre aspas, dar certo, né? Porque a gente não sabe o que é dar certo exatamente na nossa encarnação. Mas acaba ficando mais coerente com o plano divino e não fazendo só a sua vontade. Muitas vezes esse fazer a própria vontade, o leão forte acaba quebrando a cara. E tem muito leão que fala, eu não consigo fazer aquilo que eu não quero. Né? Sim. A pessoa que tem um leão proeminente. Por exemplo, a lua em leão, né? Que atua diretamente no campo afetivo do gato. Então, um gato manhoso. Quem tem lua em leão vira um gato que fica se esfregando na gente. Esse ser mimado que tem a lua em leão, é possível você desmimá-lo e fazer que ele tome consciência da responsabilidade da sua encarnação? Ou ele sempre vai usar seu charme para fazer com que os outros obedeçam e o sirvam? Agora você falou a palavra-chave. O leão joga um charme. Às vezes a autoridade não vem assim de maneira escarrada. Às vezes ele joga um charme mesmo para fazer a vontade dele. Mas se o leão não descobre um caminho espiritual e não desperta para essa questão de que ele tem que fazer a vontade de algo maior, né? É muito difícil, ele só vai aprender dando cabeçada, não tem jeito. Né? Você vê que há um contraste nesse signo. Ao mesmo tempo que existe um brilhantismo, o indivíduo ele pode morrer queimado na própria vaidade. É um signo bem paradoxal. Bem paradoxal. E o Martin Schumann, que tem um livro chamado O Ascendente, ele explica exatamente isso, que o ascendente em leão, por exemplo, a luz dele que ele irradia, ele chega transformando o ambiente, as pessoas que o rodeiam, então ele traz muitos benefícios para quem está em volta. Esse poder ativo e criador acontece o tempo todo. E as pessoas que estão em volta se beneficiam, só que é uma luz que brilha tão forte e no ascendente está no ego dele, na personalidade, que ele não consegue fazer pelos outros fazer por ele o que ele está fazendo pelos outros. Então ele não consegue se enxergar e fazer as devidas transformações que ele precisa para lapidar esse ego no processo encarnatório. Então, de certa forma, o leão ele está condenado a emitir luz, incapaz de refletir essa luz e ver a si mesmo, de certa forma. O ascendente, né? Principalmente o ascendente. Principalmente, que ela fica na personalidade, né? O ascendente é a nossa personalidade. Então, para o ascendente é bem difícil ele se enxergar. E também é difícil para as pessoas conviverem com uma pessoa assim. O ascendente leão, apesar de gostar tanto da vida, da sociedade, ele pode terminar sozinho. Você imagina, você conviver com uma pessoa que tem sempre razão, que se acha o máximo. Que sou eu, no caso. Não sei. Eu tenho 3 planetas em leão. Você tem 3 planetas, você não é ascendente, mas tem um leão forte por ter 3 planetas, né? Então é bem difícil, né? As pessoas têm que ser os súditos desse leão para poder conviver. Ou pelo menos fingirem que são súditos. Tem que enganar direitinho, o rei. Obrigado, Cris. Imagina, eu que agradeço. Valeu. Então, é aquela história. O leão, ele não anda, ele desfila. Não existe rua calçada, existe passarela. E é extremamente importante todos os detalhes, tudo combina. As grifes não precisam aparecer, mas quem entende de moda sabe que ele está se mostrando de forma impecável. E é isso que a Cris falou. Escuta bem, quem manda no pedaço sou eu, você não foi informado? Se você desobedecer, se você não fizer a minha vontade, você só tem a perder, porque eu estou certo.
eu sei o que é bom, eu sou melhor, tenho mais consciência das coisas, por que você não acata as minhas decisões? Imagina conviver com uma pessoa assim a vida toda. Então o leão é o manda-chuva. Agora, do ponto de vista espiritual, olha que problema é esse de você, de certa forma, estar blindado na própria luz. Você se torna uma pessoa incapaz de se observar. Só quem está fora, que notifica, que constata as suas incoerências, as suas imperfeições, porque o indivíduo mesmo não é capaz. Porque a autorreferência dele é muito elevada. Ele se considera muito acima dos humanos normais. Ele é o rei da criação. Então, o leão, principalmente homem, é claro, tem mania de ser macho alfa. Você quer falar, Cris? Entra aí. O desafio é que, além dele não ver as próprias imperfeições, ele não aceita crítica, nem construtiva. Então, se o outro está vendo as imperfeições dele, não adianta. Complicado, né? Porque ele vai ser reativo quando você faz crítica. Não aceita, acha que não, são infundadas. Ou que você está com inveja dele. Alguma coisa ou vai que achar. Sua visão é limitada, que você não consegue alcançar o brilho dele. Provavelmente, não consegue alcançar e não aceita, não tem jeito. Então, realmente, se você não aceita críticas construtivas, a sua encarnação fica bem comprometida. Legal. Lembrando que o signo que segue Leão é Virgem, que é o signo que ensina a lidar com críticas, tanto fazê-las quanto recebê-las. Então, não é uma área que Leão ainda não chegou, Virgem. É o dono de cabaré. É gigolô do Moulin Rouge. Moulin Rouge, Moinho Vermelho, um dos pontos mais famosos de Paris. Então, olha o jeitão. Né? Ele olha assim, com aquele olhar complacente. Pobres de vocês. Quanto tempo eu vou ter que aguentá-los? Eu transbordo de êxtase quando contemplo minha soberania. Maria Gabriela, você também que vem diretamente do forno de Porto Ferreira, Sim. compartilha com a gente a sua experiência sobre os leões. Como é que funciona essa mania de ser rei, de ser monarca, de ser dono de um reinado? É sempre maravilhoso, né? A possibilidade de perceber que nesse signo essas pessoas brilham muito e podem levar para o ambiente de trabalho, para a família, um lugar de muito poder. Quando se entende que o amor é o foco, é maravilhoso. Eu tenho uma tia, que é leonina, que a casa dela está sempre em festa e ela sabe receber as pessoas muito bem e ela está sempre doando, jorrando amor, alegria, rindo, a idade não aparece, tudo dá muito certo na vida dela, em torno dela, porque ela só jorra amor e gratidão. Quando o leão é confrontado, como diz a Cris, e ele não aceita, mas se você colocá-lo contra a parede e de uma maneira virginiana pressionar, ele vai explodir. E a explosão de um ascendente leão é horrorosa. Ela é devastadora. Então, isso também... Cuidado. Take care. Agora, normalmente, são criaturas de uma sedução enorme, de um coração enorme, de uma potência enorme, de uma possibilidade de serviço enorme. Né? Eu vejo muito mais o bem e o belo
num leonino do que essa coisa dele ser dessa arrogância gratuita. Eu acho que a possibilidade do amor e da entrega do amor é muito mais legítima num leonino do que num virginiano. Legal. Ok? Obrigado, Gabi. Então, uma pessoa que tem leão forte estabelece uma intimidade enorme com todo tipo de espelho. E, de alguma forma, tem uma certa inveja do espelho, porque o espelho fica com a imagem dela. Como você ousa reter a minha imagem? Você devia pagar uma taxa para isso. Como já dizia Salomão, vaidade é tudo vaidade e não há nada de novo debaixo do sol. Então, claro que ele exagerou, mas ele tem uma parcela de razão. A vaidade é o principal motor que movimenta as pessoas no planeta. Quase todo mundo se mexe, trabalha, se relaciona para se dar bem, para ter uma posição, um status, para ser amado, respeitado. Ora, tudo que eu falei é subconjunto da vaidade. Então não há dúvida que nós somos seres muito vaidosos, só que é estranho, porque ao mesmo tempo nós somos seres atrozes. Fazemos muita atrocidade, não haveria razão para ser tão vaidoso. Paradoxo. E o que disse o Mestre Cristo? Quem for exaltado na terra será humilhado nos céus. Quem for humilhado na terra será exaltado nos céus. Maria Gabriela, você que é virginiana e mencionou essa relação leão-virgem, que negócio é esse de exaltação e humilhação? Porque a gente às vezes pode confundir que ser humilhado é ser submisso, se deixar pisar, ser capacho. É isso que Cristo está falando? Mas que humilhação é essa? Eu penso que essa humilhação ela está ligada mais a um contexto de você se saber terra, de você ser humilde. Humus. Humus. E quando as coisas acontecem de maneira muito fáceis na região química do mundo físico, quando as coisas dão certo, a chance de nós esquecermos que nós somos terra, humus, que nós somos criaturas, é enorme, é muito grande. Nós costumamos nos enganar, achando que somos bonitos, inteligentes, ricos. Mas eu sou tudo isso de verdade. Sorry. Nós somos criaturas. Nós só somos aquilo que o Pai permite que sejamos. Portanto, quando somos muito bem-sucedidos, esquecemos disso e nos achamos o máximo. Nós só nos lembramos que nós não somos o máximo quando a coisa dá ruim, quando a doença bate à nossa porta, quando falta dinheiro, quando nos encontramos numa situação de humilhação. E aí nós lembramos, nossa, cadê meu pai? Cadê meu pai? Ó, pai. É aquela coisa, todo mundo é crente quando o avião começa a chacoalhar. Exatamente. Aí você encontra o caminho de volta para ele, né? Portanto, quem for exaltado na terra está meio complicado. Porque se nós vivemos numa terra em que a regra de ouro é a exploração, né? E essa terra é o local de vida e doçura do nosso Pai, eu acho que essas pessoas que estão exaltadas na terra vão ter que dar muitas explicações para o Pai, né? Agora, quem for
humilhado na terra, ou seja, quem se reconhece filho de Deus, quem se reconhece humus, e ser humilde não é ser modesto ou falso modesto, ou achar que, porque eu sou pouca coisa. Não. Ser humilde é ter reconhecimento daquilo que é justo para você. Não é o Oswaldo se sentir menos inteligente. Ele é inteligente. Porque aí seria a falsa modéstia, que também guarda um orgulho. Né? Isso é muito perigoso, as pessoas se diminuírem para caber nos lugares. Isso não é honesto. Nós somos o que somos. Ou inteligentes ou menos inteligentes, ou ricos ou menos ricos. O ser humilde é ser o justo, é aquilo que se é. É feito terra. É vestir a roupa que Deus te deu. É vestir a roupa que Deus te deu. Obrigado, Maria Gabriela. Muito bem. Então, esse eixo maravilhoso, Leão-Aquário, é um eixo de matrimônio do amor. Interessante, né? Matrimônio do amor. Fica estranho falar isso, mas nós podemos meditar sobre o significado dessa construção. É o amor que, como foi dito aqui, é capaz de doar-se. Doar-se para consumar a plenitude do amor em tudo e em todos. É um amor sacrificial, tal como o amor do sol, que ele se consome, ele se desgasta para iluminar todo o sistema solar. Ele doa a sua vida para que a vida seja possível. Esse é o leão no seu melhor. É aquele que renuncia a si mesmo para que o mundo, as criaturas, tenham vida em abundância. E como disse João Batista, é preciso que o Cristo cresça em nós e que o meu ego, a minha personalidade, o leão, diminua. Corine Eline associa o signo de leão a Judas Iscariotes, e diz que enquanto Judas não, simbolicamente, tirar a vida de si mesmo, o espírito não tem espaço para nascer, que é João Batista, que é João Evangelista, ligado ao signo de Escorpião. Então, quem que tem que diminuir? O leão. Quem que deve crescer? O espírito, Escorpião. É uma balança. Enquanto a arrogância, a vaidade, a soberba dominarem o nosso temperamento, o espírito permanece encolhido. É lógico. A mais árdua tarefa do caminho cristão, amar o inimigo. Como nós vamos amar os nossos inimigos? Mas quem estuda astrologia sabe que a casa 7 do mapa astrológico é a casa dos inimigos declarados, que é justamente as pessoas com as quais nós casamos, nos associamos, estabelecemos parcerias. O próprio destino te convida a amar o inimigo e você escolhe esse inimigo para levar para casa. Esse é o exercício. É através do matrimônio, das várias formas de matrimônio, que você aprende a amar seu inimigo. Poucos cristãos amam sinceramente seus amigos, olha. Amam sinceramente seus próprios amigos. Que missão impossível é essa de amar os inimigos? Olha que desafio para o cristão. Amar de verdade os inimigos, perdoá-los. Mas essa é a missão maior do cristão. É a pós-graduação. Como posso amar meus inimigos internos? Os inimigos que eu carrego no meu coração, na minha mente. Como é que eu faço isso? E o desafio maior, como posso amar o Judas, que reside em mim e trai o Cristo todos os dias?
Como é que eu amo esse Judas que está dentro do meu coração e continua traindo o Mestre? Como é que eu amo Pedro, que negou o Mestre 3 vezes? Pedro só negou 3. Na minha encarnação toda, quantas vezes eu já neguei o Mestre? Muito bem, gente. Obrigado pela participação. Um excelente final de domingo para vocês. Prosseguiremos com o conteúdo na aula número 49 e desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.